Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez, falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me, dessa vez as sessões 71 a 75 do Doutrina e Convênios. O título é Arma alguma que se forme contra vós prosperará. O título já é uma promessa, e eu imagino que muito reconfortante receber essa promessa em um momento tão difícil que passava a igreja. Observem que era dezembro de 1831, pouco tempo ainda de restauração do Evangelho e quantas coisas já haviam acontecido. E nesse momento nós vemos aí Joseph e Sidney Rigdon, que estavam trabalhando na tradução da Bíblia, quando o Senhor fala para eles: olha, é conveniente que vocês parem por um tempo, parem tudo e vocês vão sair aí por uma missão. Vão pregar o Evangelho, vão testificar as verdades do Evangelho. E por que o Senhor diz isso? Né? Com um sábio propósito. Até porque a gente vai observar o contexto, começou a surgir aí muita hostilidade em relação aos membros da igreja. Uma oposição começou a se levantar em relação aos membros da igreja. E essa oposição começou com Ezra Bolt, que é aquele pregador metodista que nós já escutamos em aulas passadas. Ele presenciou um milagre, ele viu Joseph curar o braço aleijado de uma mulher e ele acabou se convertendo ao Evangelho. Ele saiu em uma missão e quando ele voltou dessa missão, ele passou a criticar Joseph, ele passou a discordar de decisões que haviam sido tomadas, ele acabou apostatando do Evangelho e ele começou a escrever literatura contra a igreja. Ele escrevia num jornal local, ele mandou 9 cartas para esse jornal que foram publicadas, e essas notícias falsas, querendo desacreditar o profeta, querendo desacreditar as revelações que Joseph recebia, querendo dizer que Elsa, aquela mulher, não tinha sido realmente curada, mas que tudo era uma farsa. E como toda notícia falsa, isso acaba interferindo nas pessoas. Aqueles que eram membros, muitos tiveram a sua fé abalada. Aqueles que não são membros começam a ver, né, a igreja com uma certa hostilidade e a perseguição começa. Então, nesse momento, o Senhor diz: olha, vão lá pregar esse Evangelho, vão abrir as suas bocas e vão acalmar os ânimos aí. E vão explicar, vão esclarecer essas notícias falsas, essas informações. E o Senhor diz para ele, né? Porque muitas outras coisas viriam e muitas outras revelações seriam dadas. Então a gente fica imaginando a igreja a princípio, o crescimento da igreja, e o Senhor está falando sobre um tempo futuro. E nós estamos aqui nesse tempo futuro. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade de olhar a história de trás para frente e ver depois de Joseph quantas revelações foram dadas, como o Evangelho cresceu e criou, né, asas e foi espalhado aí pelo mundo. E o quanto era importante nesse início da igreja combater essas informações falsas para que a igreja se fortalecesse, para que tivesse condições de chegar onde chegou hoje. Então essa missão de Sidney Rigdon, aí na circunvizinhança, né, na região, era de extrema importância. O Senhor ainda diz para eles: olha, convida, faz o convite para eles, a esses opositores, né, Ezra Bolt, que venham debater com vocês, que venham debater publicamente ou de maneira privada, e eu, Senhor, os envergonharei. Né? Eu, Senhor, os envergonharei. Deixa eles falarem tudo o que eles querem contra mim. E é interessante porque essa é a igreja restaurada de Cristo na terra. Falar mal dessa igreja é falar mal do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente realmente fala. E o interessante é que Joseph, né, e Sidney Rigdon fizeram o convite, mas esses opositores da igreja nunca tiveram a coragem de enfrentar a Joseph, nunca tiveram a coragem de enfrentar Sidney Rigdon na ocasião e dizer o que pensavam realmente. Né? Eles nunca tiveram essa coragem.
E eles nunca fizeram esse confrontamento. E nessa ocasião o Senhor diz para eles, olha, arma alguma, né, vai prosperar. Nada vai prosperar contra o reino de Deus. Nada vai prosperar contra vocês. Então a gente vê como o Evangelho, ele é maravilhoso. Tudo que nós precisamos fazer é buscar a orientação do Espírito Santo e pregar esse Evangelho com o Espírito. Buscar a inspiração. E foi tão importante a missão que eles fizeram que muitos foram fortalecidos, as dúvidas foram esclarecidas e muitas outras pessoas que não eram membros puderam se converter ao Evangelho. Então que nós possamos realmente testificar de Cristo, falar sobre a sua obra, falar sobre o Evangelho. Os opositores da igreja sempre vão existir. Hoje a gente vê aos montes aí na internet o tipo de literatura que muitas vezes nós recebemos, artigos, as enxurradas, né, de opositores e de opiniões. Mas o mais importante é que nós possamos realmente ter um testemunho do Evangelho. E esse testemunho ele é conseguido através do Espírito Santo. Uma vez tendo esse testemunho, não tem como negar. Nós não podemos nos basear no testemunho dos outros. Por isso que é tão importante ler as Escrituras. Por isso que é tão importante perguntar ao Senhor. Porque é algo pessoal. É algo sagrado, é algo seu. E tem uma experiência que eu passei que foi muito interessante na minha vida e que ficou marcada quando eu era muito jovenzinha ainda. Eu estava no meu primeiro ano colegial e eu sempre tive o hábito de falar do Evangelho para os meus amigos. Eu estava falando do Evangelho para uma amiga, ela recebeu as palestras, ela tinha sido batizada naquela semana. Ela era da mesma sala de aula que eu. E quando nós chegamos na aula, naquela época ela era o SPB, era aula de moral e cívica, né? E os temas eram variados, e a professora sempre pedia que a gente pudesse, inclusive, levar um tema para debate na sala de aula. E naquele dia, para minha surpresa, um dos alunos da sala entregou um livro à professora e disse, que tal, professora, se nós falarmos sobre este livro? E aí ela pegou o livro, mostrou a capa para a sala, e o título do livro era Os Mórmons, um povo anticristão. E aí, quando eu vi o livro, eu olhei para minha amiga Januzi, né, o nome da minha amiga na época, e já ficamos ali com umas anteninhas ligadas, né, a lâmpada acesa. E de repente a professora fala assim, tem algum mormon na sala? E aí a minha amiga falava, não fala, não fala. E aí eu levanto a mão, tem eu. E aí ela diz assim, olha, eu não sei muito sobre a igreja mormon, mas eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre a igreja é um mormon. Então eu vou pedir que você venha aqui à frente e você fale sobre a sua religião. Gente, eu era uma menina e eu tremia ali nas bases. E eu lembro que eu cheguei lá na frente, vi todo mundo olhando para mim e eu comecei a falar sobre Joseph. Eu falei sobre a restauração do Evangelho. Mas o que eu mais senti naquele momento, que eu estava extremamente nervosa, foi que o Espírito Santo me dizia, preste o seu testemunho. Então, eu pude testificar para a minha sala. Eu nem lembro exatamente mais o que eu falei, mas eu nunca vou esquecer do sentimento que eu tive ao testificar para a minha sala de aula o quanto eu sabia que Joseph havia restaurado o Evangelho, como Joseph era o profeta da primeira visão. E depois disso, muitos curiosos vieram falar mais sobre a igreja, né? E hoje nós diríamos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, muitas vão ser as oportunidades. Esse tipo de literatura, esse tipo de oposição, nós vamos sempre viver e vamos sempre ter. Quantos membros que se tornam apóstata, quantos daqueles que perdem a sua fé e descrença e vão para as redes sociais e despejam o primeiro lixo que lhe vem na mente, na cabeça. Não é assim? Mas nós não podemos nos abalar. Não podemos. O que nós precisamos é
continuar testificando, orar por essas pessoas para que elas possam adquirir um testemunho do Evangelho. E foi isso que eles fizeram, eles fortaleceram a igreja naquele momento, eles pararam tudo porque era o mais importante a ser feito. E nada prosperou contra eles. Quando a gente segue adiante, nós vamos aqui para a próxima sessão, né, o Senhor fala sobre o chamado de mais um bispo. Né? Nós tínhamos o primeiro bispo da igreja que havia sido chamado, e ele estava no Missouri, e a igreja tinha crescido muito, se fazia necessário ter mais um bispo, e foi chamado aqui Neil Whitney. E olha que interessante é o chamado desse bispo, porque Joseph faz o chamado de bispo para ele, e ele diz que não sabe se sente capaz, mas ele acredita que se foi a vontade do Senhor, ele aceita o chamado. Então Joseph diz que ele deveria orar ao Senhor e procurar saber a sua resposta, se essa realmente era a vontade do Senhor na vida dele. E ele faz uma oração, e ao orar, ele diz que escutou nitidamente uma voz, dizendo que a força do Senhor estaria com ele. Então, olha só, a gente sabe que o chamado de bispo não é fácil, e que um bispo ele cuida tanto das coisas espirituais quanto das coisas temporais. E que administrar tudo isso não é fácil. Mas o Senhor, né, quando chama, ele realmente qualifica. Então, um bispo que estiver realmente desejoso de cumprir o seu chamado, de cumprir a sua mordomia, porque ele é um mordomo, né, ele tanto recebe as mordomias, como ele vai prestar conta dessas mordomias, ele vai ser extremamente abençoado. É um chamado de Deus. E nós vemos que na época, o bispo foi chamado para Kirtland, né, nessa ocasião, e não tínhamos alas aí, uma distribuição geográfica com alas, eles não presidiam alas, mas os bispos eles cuidavam principalmente, né, da consagração, de administrar tudo que era consagrado ao Senhor. Então nós vemos como nessa sessão vai se falar sobre os deveres do bispo, muito específicos para aquela época, e assim como hoje os bispos continuam tendo deveres similares aplicados ao nosso contexto atual, uma vez que hoje nós temos alas bem definidas. Uma coisa que eu achei muito interessante é que todo membro que desejasse, né, que fosse para o Missouri, ele deveria ter aí uma certificação, como uma carta dizendo que ele era um membro digno. Então essa certificação hoje para nós seria o quê? Uma recomendação. Aquela recomendação que você apresenta numa ala onde quer que você chegue. Então que o Senhor realmente possa abençoar os tantos bispos espalhados pelo mundo afora, e como esses bispos podem abençoar as nossas vidas. Todos nós já tivemos bispos que foram maravilhosos e que tiveram uma influência muito grande na nossa vida. É aquele que pode realmente reconhecer e ajudar todas as aflições. Assim como um bispo, ele tem um encargo muito importante, que é proteger a doutrina, ele é um guardião dessa doutrina. Então, o cuidado, né, aos professores, tudo aquilo que nós pregamos, que nós compartilhamos, o bispo, ele zela por isso, é um dos seus deveres na ala, entre tantos outros aí. Então nós vemos como nós somos gratos por esses homens inspirados aí que o Senhor colocou nos seus postos para nos ajudar e abençoar as nossas vidas. Quando a gente vai mais adiante, na sessão 73, nós vemos que o Senhor diz, olha, agora vocês podem voltar e continuar a tradução da Bíblia. E quando a gente vai para a sessão 74, eles vão, o Sidney Rigdon trabalhando como um escrevente de Joseph, Joseph traduzindo, eles vão nos esclarecer algumas verdades, que é exatamente quando a gente vê em 1 Coríntios, o capítulo 7, então a gente pode pensar que essa carta foi escrita aos Coríntios, que escrita por Paulo, e que era uma cidade aí cosmopolita, né, que abraçava muita gente, tanto fiéis como infiéis, aqueles que eram membros, os que eram não membros. E esse capítulo nos esclarece algumas coisas, porque Paulo levanta aquela questão de quando você
é casado muitas vezes com alguém que não é do convênio, que é alguém que não é membro da igreja. Então ele fala, né, que o homem, ele diz assim, ó, o marido descrente, ele é santificado pela mulher. Então o que acontece? Eu tenho um marido que muitas vezes não é membro da igreja, mas eu sou um membro fiel da igreja. E, e eu posso santificá-lo, eu posso ajudá-lo através das minhas boas obras, através da luz, através do amor do Evangelho, posso abençoar a sua vida. Do mesmo jeito ele fala, né? Uma mulher descrente, mas ela é santificada pelo marido, se esse marido for membro da igreja, se esse marido for um marido fiel. Mas aí tem uma questão que diz assim, mas e o filho? O filho é ímpio, né? Porque vem de uma união entre vamos dizer, um filho do convênio e alguém que não é do convênio. E aí é exatamente isso que o Senhor está esclarecendo nessa sessão de Doutrina e Convênios, quando ele diz que o Filho é santo. Ele foi santificado através de quê? Da expiação. Então ele não precisava da lei de Moisés, da circuncisão, né? As crianças não têm pecado. Então essa sessão ela vai desmistificar realmente que as crianças elas são puras. Elas já foram santificadas. Então é um esclarecimento muito importante para uma doutrina que a gente tem hoje pregada por várias religiões de maneira equivocada. Quando nós vamos para a sessão 75, é uma conferência da igreja, os eldos estão reunidos e eles querem saber a vontade do Senhor para as suas vidas. É maravilhoso porque nesse momento muitos são chamados a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho em regiões diferentes, e quando a gente vai ver sobre os frutos dessa missão, dessas missões que eles fizeram, nós podemos ver que foram abundantes, né? E o Senhor disse que estaria com eles. Falou simplesmente que aquele que fosse fiel sairia vencedor. Então muitos são chamados a pregar o Evangelho. E aí a gente pensa na importância que sempre foi pregar o Evangelho, na importância que é testificar da verdade. O Senhor diz, inclusive, isso, que eles deveriam sair pregando a verdade. Né? E o que é a verdade? Como disse o presidente Nelson, a verdade é a verdade. É aquilo que não vai mudar nunca. A verdade é o reino de Deus na terra. Então que a gente possa realmente defender e pregar a verdade. Nada mais, nada menos do que isso. E que possamos encontrar formas de pregar o Evangelho, de ajudar o reino de Deus a crescer aí avante. E esses primeiros missionários foram tão importantes para a igreja, como continua sendo hoje a pregação do Evangelho nesses últimos dias. E eu fico pensando que essas oportunidades missionárias, até uma aula nós falamos sobre o missionário, e depois eu recebi um comentário de alguém que dizia assim, olha, é muito difícil pregar o Evangelho, eu gostaria, mas é muito difícil. E eu aconselhei aquela pessoa dizendo assim, olha, começa orando, começa pedindo ajuda ao Senhor, para que essas oportunidades missionárias apareçam. E elas vão aparecer. Basta a gente olhar à nossa volta, quantas pessoas estão aí necessitadas do Evangelho no momento de pandemia, no momento difícil, que muitos perderam entes queridos, ou emprego, ou estão enfermos. Então, as pessoas estão doentes e precisam dessa mensagem que cura. E nós temos essa resposta. Uma meta que eu estabeleci na minha vida foi sempre dizer que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E por que eu gostaria de dizer? Né? E por que eu sempre digo isso e estou falando para vocês? Porque eu lembro quando nós entramos na igreja, nós não conhecíamos praticamente ninguém membro da igreja. A gente queria uma referência, poder saber quem é membro da igreja que eu conheço. E eu lembro que a minha irmã disse, olha, a professora tal da escola de Química falou na escola que ela era membro da igreja. Eu nunca tive aula com aquela professora, eu nem sei o nome dela, mas ela falou que era membro da igreja. Na minha cabeça ficou, poxa, é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que é trabalhadora e é membro da igreja, então a igreja vai ser algo bom para mim.
Então, o que é que eu estabeleci como meta? Hoje eu também sou professora. Todas as minhas salas de aula, eu falo para os meus alunos. E aí, claro, eu tenho uma dinâmica que eu uso, quem sou eu, né, que a gente brinca para saber quem são os alunos, para quebrar o gelo, sempre nos primeiros dias de aula. E eu faço questão de dizer nesse quem sou eu. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sempre que aparece uma ocasião, em qualquer lugar, eu sempre falo. Não necessariamente pregar o Evangelho, mas só você dizer que é membro da igreja. Talvez um dia, quando as pessoas tiverem a oportunidade de receber um missionário ou de saber mais sobre o Evangelho, eles vão lembrar: olha, aquela minha professora, olha aquele meu vizinho, olha aquele meu amigo, era membro dessa igreja, é membro dessa igreja. E isso pode fazer alguma diferença na sua vida. Então, que o Senhor possa realmente nos abençoar. Eu estava conversando com um grupo, né, que a gente tem de influenciadores do Evangelho, que é o Liga da Justiça, criado pelo Victor Neres, e nós estávamos falando exatamente sobre a ciência, sobre a religião, e eu falei para eles um fato interessante, né? A minha sobrinha, Rebeca, ela, quando começou a graduação dela de física, na época, o professor perguntou para toda a sala: quem de vocês acredita em Deus? E ela levantou a mão e mais um rapaz levantou a mão. E mais adiante o professor disse, né, se alguém aqui acredita em Deus, está no curso errado. Vocês não deveriam estar fazendo física. Rebeca depois teve a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele amigo que levantou a mão. E para mais um outro. Eles acabaram se tornando membros da igreja e eles acabaram saindo em missão, né? Hoje são homens aí casados dentro do Evangelho. Então, muitas vezes as oportunidades vão bater ali na nossa porta, né? Vão bater na nossa porta das maneiras mais inusitadas e que a gente tenha coragem de defender a verdade. E aí é interessante como a gente pode ver que é possível sim você ser física. A minha sobrinha provou isso, né? Esses rapazes também. Ela terminou a graduação dela essa semana, agora, algumas semanas atrás, ela defendeu o doutorado dela em física. Né? É possível sim você estudar ciência, você fazer pesquisa e você ser membro da igreja. E como seria bom se a gente tivesse mais cientistas que tivessem a inspiração e tivessem o Espírito Santo. Né? Porque a ciência produz o quê? Conhecimento. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é detentor de todo conhecimento. Ele sabe todas as coisas. O homem descobre aquilo que ele já sabe há muito tempo. Por isso, a importância de, ao pregar o Evangelho, pregar a verdade. Pregar aquilo que foi baseado nas Escrituras. Pregar aquilo que o Senhor nos revela. Eu sou imensamente grata por esse Evangelho. Imensamente grata por saber dessas verdades preciosas e de como o Senhor abençoa a nossa vida de diferentes maneiras. Tudo o que nós precisamos é abrir a nossa boca, é defender essa verdade, é saber que arma nenhuma vai prosperar contra nós e que temos essa promessa e temos ainda, se formos fiéis, sairemos vencedores. Esse Evangelho é maravilhoso. Não precisamos temer a literatura que outros fazem da igreja, que falam mal, os posts de internet. Não precisamos temer. Nós temos o nosso testemunho, que é sagrado e que vem através do Espírito Santo, que é um dom de Deus. É isso, gente. Boa semana. Muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo, a vocês que estão curtindo, a vocês que comentam. Isso me ajuda a saber o que eu preciso melhorar e que mudanças eu posso fazer. Obrigada, boa semana.